Olá pessoal, boa noite. Sempre uma alegria para a gente poder retornar aqui a casa, rever os amigos, ter a oportunidade de refletir, conversar sobre a doutrina espírita, que é tão cara ao nosso coração. Tem nos ajudado tanto pessoalmente e é com bastante alegria que a gente vem aqui dividir aquilo que a gente busca para o nosso próprio gasto. Eu vou falar assim, e tenho a oportunidade em Jesus de, embora eu ainda tenha as minhas imperfeições, Ele me permite estar aqui vindo conversar com vocês, dividir um pouquinho, para que juntos a gente possa pensar, e envolvidos todos aqui certamente pela presença dEle, pela presença dos benfeitores amigos da casa, para que a gente possa então, como a Fernanda disse, buscar dentro de nós aquilo que é a palavra da noite, da qual eu sou apenas um instrumento, porque ela é veiculada lá de cima, que ela possa encontrar lugar no nosso coração. Cada um de nós aqui tem uma necessidade, busca uma certa direção, busca um esclarecimento. Nós rogamos a Jesus que Ele seja conosco, nos envolva e que tenhamos êxito aqui no trabalho, não só de explanação, mas também de absorção, de reflexão desse ensinamento, que se assemelha a verdadeiro alimento que verte do alto para os nossos corações. Pois bem, vamos falar então sobre o tema da oração. Verdade? Os anos 90, volta de 94, 95 talvez, eu morava numa cidade que se chama São Carlos do Ivaí. Fica depois de Paranavaí, indo para lá ainda, né? A gente pega esse sentido aqui para ir para Paranavaí. Uns 30 minutos de lá. Meu pai foi policial militar a vida inteira. Eu nasci no ano de 89 e acho que por volta dessa época ele foi transferido para lá. Embora minha família paterna e materna fosse de Paranavaí, tios, tias, primos, avós e avós, a gente morava lá. Fim de semana a gente ia para Paranavaí. E os meus pais, que até então não tinham uma religião assim que eles frequentavam mesmo, sabe? Foram buscar lá no Cefat, no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, a casa a qual eu sou vinculado, foram buscar auxílio espiritual para as necessidades que eles passavam, orientados pela minha avó materna, que alguns anos antes tinha perdido um filho adolescente num acidente de carro. E ela, com muita dificuldade de superar aquele evento, aquele trauma, encontrou em uma das trabalhadoras daquela casa consolo, explicação, orientação espiritual para saber lidar com aquele evento trágico que abalara a sua intimidade de então. E meus pais, com a orientação dela, foram buscar um pouco de fé, de religião lá na casa. Se identificaram com a mensagem, e eis que todo fim de semana a gente montava no Fusquinha, saía sexta-feira de São Carlos do Ivaí para Paranavaí, e enquanto meus pais iam para o salão participar da palestra, eu e meu irmão íamos para a evangelização espírita, né? E assim foi. Os anos 90 inteiros. Em 2002 a gente de fato se mudou daí de Malicuia para Paranavaí. E comecei a participar da juventude espírita e com a própria juventude, assim, os atrativos dela, eu fui aos poucos me desgarrando até chegar a um ponto que eu já não participava mais, conquanto eu tivesse todo o ensinamento espírita que eu recebi ao longo daqueles anos. E assim foi. Dali começou o vestibular, faculdade, tudo mais. Fui para Maringá, fiquei um tempo lá, me formei. Voltei para Paranavaí e então apareceu uma oportunidade de trabalho em Santa Catarina. Para lá eu me mudei de Malicuia, já tinha uns 23 anos, na época, eu acho, 23, 24, em 2013. E ao mesmo tempo que eu vivi pessoalmente o momento mais legal da minha vida, vocês imaginam, eu fui morar pertinho da praia, tudo muito legal, tudo novidade, solteiro, jovem, num emprego bacana, estava vivendo um sonho. Mas foi naquele momento que eu fui viver um sonho que eu também encontrei a fase mais difícil da minha vida que eu tinha vivido até então. Passei por algumas dificuldades lá, sozinho, longe de casa, longe dos amigos, mas longe mesmo, assim. Porque quando eu estudava em Maringá, todo mundo estava a 1 horinha de distância. Eu vinha rapidinho para casa, eu não tinha me desgarrado completamente.
Lá em Santa Catarina é diferente, é um dia na estrada inteiro, assim, batidão, sai 5 horas da manhã para chegar quase de noite em casa. Então não dava para estar vindo, eu fui uma vez no ano, duas. E foi um momento de emancipação minha e um momento de eu aprender a lidar com tudo genuinamente sozinho, assim. Passei algumas dificuldades, namoro na época não deu certo, uma coisa ou outra. Por fim, o emprego não deu certo. E aí eu acabei voltando assim de malicuia para casa, com o rabo entre as pernas. E foi uma parte muito difícil da minha vida naquele momento, sabe? Quadro meio depressivo, assim. E naquele momento eu buscando alguma coisa que tampasse aquele buraco por dentro, que me desse uma sensação de conforto, de alívio, né? Eu comecei a estudar um pouco e ler sobre filosofia. O caráter talvez que muito me marca é que eu sou uma pessoa muito curiosa e obstinada assim quando eu quero entender alguma coisa. Para mim tem que fazer sentido. E eu não entendia na época, minha cabeça de adolescente, por que na teoria eu tinha tudo o que eu precisava para ser feliz, mas eu não estava conseguindo encontrar contentamento. Existia uma briga ali entre razão, emoção. Foi difícil aquele momento para mim, como todos nós aqui com certeza já passamos por situações semelhantes. E aí, buscando compreender aquilo, buscando acalmar os anseios que eu trazia, eu comecei a ler algumas obras de filosofia e devagarzinho eu meio que fui voltando assim para a doutrina espírita, porque eu tinha a sementinha plantada dentro de mim. E aí mas espera, eu já refleti alguma coisa nesse sentido, eu já busquei algumas explicações nesse sentido. E aos poucos eu comecei a folhear o Evangelho segundo o Espiritismo. Embora eu tivesse me afastado do centro, teve um hábito que eu não perdi. Desde criança, quando a gente começou a participar do centro espírita, a gente fazia o Evangelho no lar, em casa. Então todo dia, um dia na semana, toda semana, a gente se reunia. Todos juntos, quando morava todo mundo junto, somos eu e mais um irmão, mais um menino em casa. E aí, meu irmão saiu, mas a gente ainda se reunia online, né? Na época tinha Skype, MSN, então a gente entrava ali e fazia o nosso evangelho no lar, todo mundo reunido. Tá? E aí, o que aconteceu? Eu falei, poxa, eu precisava estudar melhor isso aqui, ter um entendimento. E na época eu não era muito bom de leitura. Eu falei assim, como que eu faço um compromisso que eu não vou furar? E se eu quiser sair lendo um livro, eu não tenho hábito disso. Eu vou começar dali 2 dias, eu paro. Aí eu fiz um compromisso comigo de ler um parágrafo por dia antes de eu sair trabalhar. Mas, gente, era isso aqui, tipo 4 linhas assim. Eu falei, isso aqui eu sei que eu dou conta, eu não consigo furar, eu consigo ler mesmo em pé. E assim foi. E aí, dali uma semana, aquilo foi virando um hábito, foi virando costume. E aí eu li um parágrafo, li 2, e quando eu vi, eu estava meio que engrenando. Aí deu que, por fim, o trabalho não deu certo em Santa Catarina e eu voltei daí de fato para Paranavaí. E voltando para Paranavaí, estava meio tudo diferente. Os meus amigos já estavam em outras galeras, sabe? E eu fiquei um tanto deslocado, precisando começar de novo. Não tinha namorada, nada, estava meio perdido. Trabalhava de dia e à noite, o que eu vou fazer? E aí eu acabei me lembrando da carroça que eu caí, por assim dizer. Eu lembrei do Centro Espírita. E falei, poxa, que legal, eles têm alguns grupos de estudo lá. E eu, na época, estava muito interessado em estudar, porque eu queria muito buscar compreensão do que eu estava passando. Eu queria compreender, achar alguma coisa que justificasse aquele vazio que eu sentia dentro de mim. Comecei a participar dos grupos de estudo e assim, devagarzinho, eu fui me envolvendo na casa. Como eu tive uma formação espírita, vamos dizer assim, a gente participou da evangelização, uma série de anos, para mim foi fácil participar do grupo de estudo, porque as ideias que eram discutidas ali não eram novas para mim. Não tinha bastante gente que estava começando agora, né? Estava ainda assimilando a ideia de reencarnação, justiça divina, etc e tal. E para mim era muito fácil. E assim, foi indo, eu fui me envolvendo, precisa ajudar no som, precisa fazer a gravação. Eu digo, não, eu ajudo. E sem que eu percebesse, devagar, os amigos lá da casa e a própria espiritualidade foi me laçando, me envolvendo e eu fui participando cada vez mais. Eis que, a tantas alturas, eu já estava ali quase todo dia indo para a casa espírita, tinha um grupo de estudo aqui, um grupo de estudo ali, eu ajudava aqui, eu ajudava lá, e assim eu fui preenchendo meu tempo. Eis que a gente teve um evento, um seminário da URI, com Cosme Massi.
Ele já veio nessa casa aqui, não veio? Deus? Cosme Márcio. Eu lembro, acho, do bate-papo que a gente teve aqui. Se não me falha a memória. É um dos maiores estudiosos de Allan Kardec que existe hoje, assim, sabe? Pessoa excepcional. E a gente teve um evento com ele lá em Paranavaí, no auditório da Unipar, no sábado à tarde. E eu fui participar, mais o pessoal do Centro Espírita. Lá às tantas da palestra dele, ele disse assim: e quem quiser aprender a orar, quiser aprender a rezar, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, abre o último capítulo, lá você vai ver como que ora. Nossa, aquilo para mim foi assim, ele me deu a isca. Aquilo ressoou muito, é o que eu lembro da palestra. Porque ali foi a deixa onde eu peguei. Por que foi tão importante para mim? E aqui talvez a gente consiga traçar alguns pontos de conexão entre eu e vocês. Ou não, vamos ver. Enquanto fosse espírita, eu orasse, tivesse o hábito da oração, era uma coisa que eu fazia mais por ser ensinado assim, por ter uma fé inata dentro de mim, do que de fato por compreender. Sabe aquela coisa assim, confia desconfiando? Quantos de nós aqui já não vimos aquele tipo de situação? Por exemplo, uma pessoa de repente um dia se acidenta, do nada, e vai para uma UTI. E fica lá na dificuldade, ele morre, não morre, uma coisa ou outra. Aí todo mundo se junta, faz aquela círculo de oração, vai lá, marca o dia, vai no hospital, ora, todo mundo aqui, tá, a pessoa está ficando boa, não sei o quê. Dali a pouco a pessoa desencarna. Estava todo mundo tão esperançoso, não, Deus vai atender nossas preces, a gente está orando com o coração, sinceridade, e não teve o retorno esperado. E aí, se a pessoa é resignada e fortalecida na sua fé, ela há de abaixar a cabeça e dizer, não gostei, mas eu confio que Deus sabe o que faz, ainda que eu não entenda, foi melhor assim. Mas para muitos de nós, ainda que a gente tenha essa inclinação, fica talvez uma coisa ali, mas você não me ouviu? Por que não podia viver? Quantas vezes são pessoas jovens, com a vida inteira pela frente, ou que nem eu, faz um ano. Um amigo meu perdeu filho de 6 meses para leucemia. A gente foi pai junto, assim, os filhos nasceram com semanas de diferença. E ele ligou um dia e falou, a gente foi no médico e a médica acha que é assim, sabe? Depois fizeram um exame e era mesmo, um tipo de leucemia bem severo. E, como vocês podem imaginar, todo mundo aqui já sabe como que é a luta de quem está internado no hospital, né? Mas vocês imaginam você ver um bebê. Imagina a tua filhota, que hoje está grandona. Você vê cheio de coisa grudada aqui e ali. É de partir o coração. E é difícil da gente conseguir conceder a bondade, a justiça de Deus em meio ao sofrimento, em especial quando Ele nos toca em particular. E eu falei assim, eu quero ler esse negócio da prece, porque eu quero entender. Porque eu oro, mas eu não entendo. Eu peço, mas vou receber? Quem aqui que sabe? Se a gente ora e vai receber conforme a gente pediu. Então, nesse sentido, eu parti para buscar o entendimento da prece, a compreensão da prece, para que eu pudesse ressignificar essa atitude dentro de mim. Então, nesse sentido, é que nós vamos conversar um pouco aqui à noite, onde oramos a Deus, a Jesus, que eu possa, de novo, dividir com vocês aquilo que eu tenho juntado para o meu próprio gasto, para a minha própria necessidade, e do que eu consegui compreender sobre a prece, tanto da dinâmica dela, o que acontece quando a gente ora, se a gente pudesse ver o que se passa no invisível, o que a gente ia enxergar quando eu estou orando. Nós vamos compreender também sobre a eficácia da prece. Quando eu faço uma prece, Deus escuta, que ela dá certo, não dá, o que eu posso esperar? E por fim, vamos refletir também sobre os benefícios da prece, o que eu sempre ganho quando eu oro, e conversar também sobre a maneira de se orar, ok? E fazemos votos de que realmente essas reflexões possam ser transformadoras na nossa vida, para que a gente possa orar com fé, com confiança e sabendo o que está acontecendo e o que a gente pode esperar. Vamos conversar então, numa primeira instância, sobre a dinâmica da prece, ou a engenharia da prece. O que acontece por trás dos panos quando eu oro, tá? Dizem os Espíritos assim para a gente. Para nós conseguirmos compreender isso,
A gente tem que se imaginar todo mundo envolto dentro de um fluido, que eles vão chamar de fluido cósmico universal. Tá? É como a atmosfera aqui do mundo, do planeta Terra. Está todo mundo envolto na atmosfera. Eu, vocês, esse microfone, a caixa de som. Se a gente fosse peixes a nadar, o mar, toda a água seria esse fluido. Só que esse fluido, ele envolve tudo o que existe. Se você pensar assim, galáxia de Andrômeda, não sei quantos milhões de anos-luz para lá, esse negócio está envolvido no mesmo fluido. Assim como um peixinho aqui no litoral do Brasil está ligado a um peixinho lá no litoral do Japão pela mesma água, é a mesma água que envolve tudo. Então, é preciso que a gente compreenda, nós não estamos flutuando no nada. A primeira condição para compreender isso, os Espíritos nos colocam, nós estamos envoltos em um fluido. Tudo o que existe, o que você possa imaginar, está tocado por esse fluido. Esse fluido é o veículo do nosso pensamento, assim como o ar aqui no ambiente é o veículo do som. Eu falo no microfone, o microfone passa o sinal aqui para o receptor, que está em algum lugar, que passa para a caixa de som vibra. Aí o ar vibrando vai até o tímpano de vocês, o meu, e aí o nosso tímpano recebe a vibração e a gente converte essa vibração para sentido, a gente entende o que está acontecendo. Ou seja, quando a gente pensa qualquer coisa, e também quando a gente ora, a gente está emitindo ondas. Uma diferença. Se você sair fora ali do salão, possivelmente você já não escute a minha voz, porque o som vai perdendo força à medida que ele vai caminhando. Só que o mesmo não acontece com o pensamento. O meu pensamento, quando eu penso, eu emito uma onda que ela irradia para o infinito. Imagina um lago assim, de águas tranquilas, calmas, aquele espelho do céu, e você está com uma pedrinha lá, faz aquela onda se espalha por tudo. Dessa forma é que nós podemos orar para o nosso anjo de guarda, para Emmanuel, para Dr. Bezerra de Menezes, algum espírito específico, para Jesus, para Deus, para algum ente querido nosso que já desencarnou. Porque eles existem. E fisicamente eles estão em algum lugar. Porque o espírito é alguma coisa. Ele não é uma fumacinha perdida, não. Eles estão geograficamente em algum lugar do universo, na obra da criação, em um padrão vibratório diferente, que não é identificável aos nossos sentidos físicos grosseiros, a visão, o toque, a audição. Mas eles estão a existir. E entre nós e eles existem em comum esse fluido que nos envolve a todos. Então, quando eu penso, o pensamento caminha e chega até lá. É assim que a prece funciona. E é assim que todos os nossos pensamentos funcionam. Por isso, sempre que a gente está pensando, a gente está criando imagens no plano invisível. É o que Kardec vai chamar lá na Gênesis da fotografia do pensamento. Quando a gente fica viajando na maionese, assim, assistindo aquele filme da nossa mente, dizem os espíritos que eles literalmente veem aquilo, porque a gente plasma essa vibração mental nessa tela do fluido cósmico, assim como os impulsos elétricos fazem plasmar na tela do nosso computador, do nosso celular, uma imagem. São situações análogas que a gente pode compreender. Heitor, mas isso parece muito maluco. Será? Quando você pega o celular na mão, vai mandar um WhatsApp para alguém, você aperta enviar, sai uma onda do teu celular, vai lá para a antena fala assim, para quem quer isso aqui? É para o telefone tal é lá. Zoom! Aí, dentro da área de cobertura da antena, vai ver onde que está o sinal para o telefone. Aqui, é para você. É assim que funciona. Por que é difícil pensar que a gente também é uma antena ambulante, por assim dizer, tá? Vamos conversar agora sobre a eficácia da prece. Quando eu oro, vai dar certo? Não vai? O que acontece? Kardec aqui faz um apanhado lá do Evangelho de Marcos, onde Jesus disse assim: seja o que for que você pedir na prece, acredite que você vai receber, E aí Kardec fala assim, vamos interpretar isso. E ele propõe a seguinte reflexão para nós, que desta máxima, seja lá o que for que a gente pedir, a gente vai receber, é ilógico, não faz sentido a gente pensar assim, só eu pedir que eu vou receber. Pede uma Ferrari vermelha aqui e sai lá fora. O que a gente vai encontrar? Nada, né? Não é assim que funciona. E ele diz outra coisa, é injusto
a gente acusar a Deus, a providência divina, de não dar aquilo que a gente pede, do jeito que a gente pede, quando que a gente pede. Por quê? Porque Deus, que é nosso Pai, nossa Mãe, nosso Criador, que está mais alto, sabe aquilo que é o nosso bem. Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que não erra, que é absolutamente sábio, ele não cochilou e um problema caiu no nosso colo. Não! Ele supervisiona todas as coisas e, através das suas leis, se manifesta como uma força ativa nos nossos destinos, de forma que aquilo que nos chega, cada situação que a gente passa, ela tem a sua razão de ser. Portanto, é como um pai, diz Kardec, criterioso, que recusa ao filho, à filha, aquilo que lhe seja contrário aos seus interesses. E ele ainda vai dizer que o problema é que a gente, costumeiramente, só enxerga o presente. Quando a gente está deliberando a Deus, orando numa situação, pela vida de alguém, uma situação financeira, por um problema de relacionamento, de trabalho, uma coisa ou outra, o que a gente está focando? No que eu estou vivendo agora. Porque está doendo agora. Mas Deus, que está como assim, ó, lá do alto da montanha, vendo tudo o que acontece, Ele que sabe o antes, o agora e o depois, Ele fala assim, ó, segura firme, porque isso é o teu bem. Ainda que você não consiga ver, ainda que você não consiga enxergar. Então imagina só, meu filho pedir para mim, como ele pede várias vezes, não quero ir para aula, quero ficar jogando videogame. Que pai e que mãe sensato que vai aceder a um pedido desse? Porque a gente está enxergando lá na frente, sabe que o filho vai crescer, que ele vai precisar se manter, que talvez eu não vou estar aqui para ajudar ele precisa ter inteligência para estar no mercado de trabalho, ele vai conhecer alguém, possivelmente ele vai querer ter uma família, ele vai precisar sustentar essa família. E se ele não tiver nenhuma habilidade intelectual, social, econômica, ele vai perecer, ele vai sofrer. É um mal que vem para o seu bem. Outra coisa que é difícil, um pai ou mãe levar o bebezinho ali, filhinho, a filhinha, a netinha, para vacinar. Gente, tem vez que é 3 picadas de uma vez na perna. A gente nem dorme de noite, imaginando ali o sofrimento e a criança gritando, mas a gente leva, não leva? Por quê? Porque é melhor aquilo ali do que lá na frente ter uma meningite, ter uma outra doença. E aí a gente sofrer de verdade. Então, a gente leva. Mas a criança entende? Papai, papai, não, 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 mamãe, não, 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 não. Para a criança, tá falando assim, você não me ama? Você não cuida de mim? Você está me levando para alguém que tem uma agulha dentro de mim? Você está maluco? Eu vou sofrer, não. E por mais que a gente tente explicar, a criança vai entender? Não vai. Pega essa analogia, leva ela para a vida adulta. Por isso que Kardec vai colocar, se o sofrimento for necessário para a tua felicidade futura, eu que me preocupo com você, mas você é a alma. Eu vou deixar você passar por essa dificuldade. Porque isso está esculpindo o teu caráter, a tua história. Está formando você, isso está te lapidando. É aquele tipo de experiência que cai na categoria males que vêm para bem. Deus escreve certo por linhas tortas. Mas quando chega, a gente pragueja. A gente não fala, glória, o senhor sabe o que está fazendo, é isso aí. Pode mandar que eu estou preparado. Não. A gente fala o quê? Senhor, afasta esse cálice de mim. Tira de mim isso, se eu não precisar passar. Agora, a gente lembra disso quando a gente está no olho do furacão? A gente consegue pensar sobre isso? Eu passando na dificuldade, mas olha, Deus é comigo. Eu não sou sozinho. Existe uma razão de tudo isso aqui. Eu preciso ter força, ter coragem, buscar os meios de conseguir dar jeito nessa situação. Beleza, só que isso aí quer dizer então que não adianta a gente orar?
Ó, você está passando por uma dificuldade, ema, cada um com seus problemas, pega o seu fardo, a sua cruz e segue. Não. Quantos de nós aqui já oramos e fomos atendidos na nossa prece? Vamos ser gratos. Quanta coisa que a gente tem hoje, situação, combinações familiares, relacionamentos, emprego, isso, aquilo, um carro, uma conquista material que a gente sonhou muito lá atrás e hoje é uma realidade. Então a gente precisa ponderar a balança aqui. Em muitas coisas, Deus nos acede. Vamos pensar agora o seguinte: existe alguma coisa que Deus sempre dá? Ou vai ser esse bingo? Ora eu ganho, ora eu não ganho, e quando eu não ganhar é para eu me contentar porque é melhor para mim. Vamos procurar entender direito. Dizem-nos os Espíritos que Deus há de sempre conceder 3 coisas para nós, que essas coisas é o essencial, é o que todo mundo verdadeiramente precisa, que é coragem, paciência e resignação. Parece pouco, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que eu não vou me lembrar ipsis literis, mas que diz mais ou menos assim, que a obediência e a resignação carregam o fardo que a revolta deixa cair. Quando você é uma pessoa resignada, obediente, que aceita, baixa a cabeça para as coisas, o mundo olha assim, que molão, que molona, tinha que ir lá, tinha que fazer isso, aquilo, não, que se fosse comigo. E as pessoas costumam olhar essas características, a obediência, a resignação, como forças passivas. Quando os Espíritos vêm nos colocar, essas forças são ativas, porque elas fazem você carregar o seu problema ao invés de você chutar o balde, que é muito mais fácil. Dá para entender? É muito mais fácil chutar o balde, se revoltar, ir para a drogadição, ir para tudo que é tipo de coisa errada para tampar o vazio que a gente sente por dentro, do que ficar quietinho, aceitar que a situação é para o nosso bem e procurar os meios da gente seguir tocando, até que eventualmente a vida mude de figura. E ela sempre muda. Às vezes não no passo que a gente queria, mas olha quantas fases a gente já passou. Já passamos aqui por colégio, escola, já fomos crianças, crescendo, filhos, isso, aquilo, e segue rodando. Deus também há de conceder mais uma coisa, além de coragem, paciência e resignação. Ele há de conceder as ideias que vão fazer com que a gente modifique por nós mesmos a situação que a gente está vivendo. Então é tipo assim, eu estou numa situação complicada, gostaria que isso passasse ou que isso mudasse. E eu peço para Deus, afasta de mim. Deus responde assim, não, vou te capacitar e quem vai afastar é você. De conformidade com aquela máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Quantos pensamentos passam na nossa cabeça todo dia? Coisa boa, coisa ruim. E o que a gente escolhe pensar? Lembram do rádio que a gente girava lá no botãozinho? E a gente sintonizava com a frequência? Quantas ondas de rádio estão passando aqui agora? Quanto sinal de celular, de TV? Todas as ondas estão concorrendo. Mas qual onda que o rádio toca? Toca aquela que eu sintonizar. Quando eu sintonizo bem, só toca aquela. Quando eu sintonizo mal, toca 2 ao mesmo tempo, né? A gente escuta 2 vozes. A mesma coisa. Que sintonia que eu estou? No meio das preocupações do cotidiano, que eu tenho, vocês têm, trabalho, família, isso e aquilo. Quanto tempo a gente está dedicando para cuidar do que é imperecível, para cuidar da nossa alma? Quanto tempo a gente tira para uma leitura, para deixar o nosso pensamento assim numa sintonia boa? Ou a gente só fica no celular? Todo o tempo vago, celular. Entretenimento para combater o estresse. E aí a gente nunca consegue olhar para dentro. Deus fala com a gente através do pensamento. E o pensamento tem a nossa voz, a nossa roupagem. Parece que é a gente que está pensando. Mas quantas vezes a gente não pensa umas besteiras que a gente ainda faz assim, vai embora.
Tipo assim, não é meu. O que você está fazendo aqui? Que ideia maluca é essa? Sai fora. Os pensamentos que a gente registra na nossa cabeça são as ondas de outras mentes pensando que assim como a gente emite, elas também emitem. Mas quem que capta? E o que que capta? Capta a sintonia que eu estiver. Então, se eu estou pessimista, se o dia para mim está nublado, se eu fico cultivando aquele sentimento de desesperança, de desânimo, nada mais vai voltar a ser como antes, não, agora é diferente, eu tenho que me conformar, eu só vou pegar todo mundo que está emitindo as mesmas vibrações. Como que eu vou mudar? Nesse sentido, quando a gente ora, é como se a gente girasse a rodinha do rádio para conseguir pegar uma frequência mais elevada. E aí a gente, opa, calma, olha, não é bem assim. Coragem, olha por esse lado. É aquele ditado, copo está meio cheio ou meio vazio? Não, está meio cheio, preciso fazer a minha parte. Olha quanta coisa boa tem. Olha aqui, se está difícil aqui, por outro lado, olha aqui do lado. Olha assim, assado, e a gente começa a reequilibrar. Esse é um efeito prático que a gente tem da prece. E aí entra, por assim dizer, o pulo do gato. Kardec vai nos falar o seguinte: se eu e vocês pegar os problemas da nossa vida e a gente separar eles em dois montes, isso aqui é aquilo que você tem que passar, que ninguém passa no seu lugar. Então, de nada que fala isso, aquilo que você tem que passar, outra pessoa não passa no seu lugar. Isso aqui, está escrito, por assim dizer. E isso aqui é os problemas que você cria para você através das suas atitudes, das suas escolhas erradas, do limite que você não tem, da ganância que você não freia, da boca que você não fecha e sai comendo tudo. São os problemas que vão atuando. A gente quer mais e depois tem a queda. A gente come e depois problema de saúde. A gente fuma, bebe, usa droga, lá na frente um câncer. Problemas que é a gente que colocou no nosso caminho. Não foi Deus. Eles são o produto da nossa conduta. Eu não tenho papo na língua, falo o que vem na boca, machuco uma pessoa, arrumo uma inimizade, crio um problema, termino a relação, faz isso, faz aquilo. Viram por que a paciência, a coragem, a resignação é tão importante? Quantas pessoas já não se enforcaram por falta de paciência, excesso de ansiedade acumulado com a situação está falando assim, espera, dá um tempo, e a pessoa só pensando coisa ruim, vai, vem a pessoa na agonia para parar com aquela dor, tira a própria vida. E a paciência, às vezes era um antídoto ali, a pingar lentamente, que ia fazer com que a pessoa não fosse para aquele caminho. É pouca paciência? Uma situação dentro de casa, amigos, pai e filho, às vezes passam uma vida sem se falar obrigado, porque um não teve paciência com o outro. Coragem. Quantas vezes a gente precisa de coragem para fazer o que a gente tem que fazer, para falar o que a gente precisa falar, que está engasgado, e a gente não fala. E aí, por não falar, acontece uma série de outras coisas. Porque a não ação, ela é uma ação. Se eu fizer alguma coisa, vai surtir alguns efeitos. E se eu não fizer, também não vai sentir. Tem uma planta, eu preciso aguar. Se eu ago, surte efeito. Se eu não ago, surte. Quando eu não faço aquilo que eu precisava fazer, eu pago um preço. A negligência custa caro. E quantas vezes a gente tem que dar jeito numa relação, a gente tem que dar jeito no emprego, a gente tem que dar jeito numa situação, mas nos falta a coragem. E por não ter a coragem, eu não faço aquilo que é necessário, ou faço o que eu não devia, enfim, por falta de coragem. E aí eu vivo uma situação ruim que eu reclamo, mas Deus está dizendo, solução está aqui. Mas me falta coragem, Senhor. Você quer receber coragem? O que Jesus falou para nós? Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei na porta e a porta vai abrir. Ou seja, faça para receber. Ajuda-te para o céu te ajudar. Eu não tenho coragem, Senhor. Peça coragem. Kardec vai colocar. Um grande problema nosso é que a gente é acomodado. A gente não quer ter a montanha. A gente quer que a montanha venha até nós. E aí muitas vezes reclama.
Ah, Senhor, essa situação não dá jeito. Até quando? Até quando você se mexer. Alguém aqui pode mudar o outro? Às vezes a gente morre esperando a iniciativa de outra pessoa. Não vai vir. Não vai vir. Se vir, erga as mãos para o céu e agradeça. Mas melhor é quando a gente tem o controle da situação. Se a gente se mexe e não dá certo, é uma preocupação a menos. Senhor, eu fiz a minha parte, né? Tantas vezes quanto foi possível fazer. Se não está dando para ir por aí, é porque não é para ir por aí. Mas eu fiz a minha parte. O que dizer então da resignação? Quantas vezes a gente ora, pede, aí Deus fala, não. E a gente simplesmente faz assim, ó. Quem? Eu? Não. Se deu não para outra pessoa, né? E a gente fica lá fazendo o quê? Como diz o ditado, dando um murro em ponta de faca. Dando um murro na parede. Deus está falando, não, não. E a gente, não, eu quero assim. Tem que ser desse jeito. E a gente começa a justificar. Porque eu sempre sonhei, porque eu sempre imaginei, porque eu quero muito. Senhor, me dá, me mostra que seja por aqui. E Deus está falando, filho, filha, não é por aqui. Assim como a gente nega as coisas para o nosso filho. O caminho que a gente está querendo ir tem um desfiladeiro lá na frente, tem um penhasco. E ele está falando, não, não. E a gente teima, e teima, e teima, e sofre, sofre, sofre. Viram só como a vida às vezes não é tão complicada quanto parece? Só que nem sempre a gente está esperto. Porque Deus fala com a gente de maneiras sublimes. Ele não vem em carne aqui na terra e fala assim, sou Deus, me escutem. A gente para e escuta. Ele conversa aqui. Ele conversa através do silêncio. Já pararam para pensar nisso? Que muitas vezes a resposta de Deus é um silêncio. E o silêncio é a resposta. A gente fala alguma coisa para alguém, a pessoa olha para nós, a gente não fala nada. Bom entendedor vai entender, né? E Deus, quando aparentemente ele não responde? Imagina o seguinte, a gente está passando por uma situação e parece que Deus não responde. Parece que eu estou sozinho. Faça a seguinte pergunta para você. Deus sempre escuta as minhas preces e Ele sempre responde. O que é que Ele está querendo me dizer que eu não estou conseguindo entender? De novo, o que é que significa o aparente silêncio de Deus? Lembram do cego de Jericó? Ele não via e ficou sabendo que tinha um tal de Jesus que curava. E um dia surgiu um boato. Ele está vindo para cá e ele vai passar lá na rua X. O cego que não enxergava foi meio que lidando ali, porque ainda quem é cego, eles têm um conhecimento do ambiente em que eles vivem. Ó, isso aqui é a mesa, então o banheiro está lá, tal coisa está lá. Então mesmo numa cidade, imagine naquela época, consegue se locomover, consegue perguntar para as outras pessoas e tudo mais. Ele foi até o lugar que esse tal de Jesus ia passar. E ele ouviu o burburinho, ó, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Quando Jesus foi passando, ele rompeu aquela multidão e se jogou no meio dele nos pés. E Jesus, como olhando assim, o que está acontecendo? E ele pede, Senhor, me cura. E Jesus pergunta para ele, faz aquela pergunta, o que queres que eu faça? Essa noite ele está perguntando para nós, estamos falando sobre oração. E na oração, grandemente a gente pede. A gente também pode louvar, a gente pode agradecer, mas a maior parte da nossa condição é de pedir. Ele está perguntando para nós, o que você quer que eu faça por você? No caso de Bartimeu, o cego de Jericó, ele disse, dentre todas as coisas que ele poderia pedir, riqueza, glória, ele falou, Senhor, que eu veja. Para pensar na grandeza dessas palavras, se a gente for procurar extrair alguma coisa delas. E se a gente pudesse orar da mesma forma para Jesus e poder dizer, Senhor, que eu veja. Mas não é a visão, gente, do olho.
Não é a visão banal da gente enxergar uns aos outros aqui. É a visão espiritual da compreensão, da identificação da vontade de Deus, da identificação dos caminhos, da identificação do tempo que existe para tudo na vida. Às vezes a gente está querendo uma coisa agora, está esperando uma mudança de uma pessoa, mas não é a hora ainda. E a gente não compreende. E porque a gente não compreende, a gente sofre, a gente espera, a gente passa por ansiedade. Olha lá, paciência. O que é a paciência? É o antídoto que faz o nosso coração aliviar. Pega a carreta, ó, tira do ombro, tira do ombro. Tudo o que a gente pede na prece, gente, presta atenção. O objetivo último é paz e tranquilidade. É a última das consequências. Você está com um filho doente, está aflito. Você quer a saúde do filho, mas para quê? Para que o teu peito se alivie, porque está doendo. Você quer ter paz, você quer ter um descanso. Quero ver uma situação caminhar desse jeito, a outra, sabe? Eu quero ter descanso. Porque quando a gente não está bem, dói, incomoda, a gente não funciona em plenitude, não rende a coisa, não é legal. Então, neste sentido, um dos maiores benefícios da prece é a sintonização com o alto para que eu perceba a resposta de Deus e a orientação que me chega. Por quê? Se a gente considerar que 90% da nossa vida, dos problemas, é coisa que a gente tinha que fazer e não fez, ou fez mal feito e precisa arrumar, ou a gente tem que deixar de fazer alguma coisa, a solução de todos esses problemas está onde? Na minha mão. Deus não vai fazer por mim a minha parte, porque a minha parte faz parte do meu processo de crescimento. Acha se tem sentido a professora fazer a tarefa do aluno? E aí quando o aluno chegar na fase adulta, o que é que vai ser? Então, presta bem atenção. A maior parte das minhas encrencas, eu tenho culpa no cartório, eu tenho participação. Se eu tenho participação, quem que resolve? Eu. Depende de quem? De mim. Olha só que presente. De repente eu ganhei a chance de mudar a minha vida. Deus me deu, está de presente na minha mão. Não é mais algo remoto. Vocês entendem que quando a gente fica terceirizando muito para Deus, quando a gente fica terceirizando demais para Ele, é como se a gente quisesse que Ele resolvesse para a gente. E aí não é assim que a coisa funciona. Então a prece, pessoal, tem esse grande benefício a nos servir. Por fim, sobre a maneira de orar, os Espíritos nos instruem o seguinte: que para fazer as nossas preces, a gente não precisa de nenhum simulacro. Eu não preciso parar o que eu estou fazendo. Eu não preciso me colocar de joelho. Eu não preciso rezar o terço. Eu não preciso acender vela. Se eu quiser fazer isso, tudo bem. Mas para que Deus me escute, eu tenho que fazer uma ação exterior? Não. Eles dizem que a oração é de todos os momentos do dia, sem que a gente precise parar o que a gente está fazendo para orar. Quando você levanta da sua cama cedo, abre o olho, nossa, mais um dia, Senhor, obrigado. Isso é uma oração. Deus se satisfaz com a intenção e não com a aparência, com o simulacro. Então, quando a gente está ali no dia, tive um livramento, quase cortei o dedo. Senhor, obrigado. Isso é uma prece de louvor, de agradecimento. Tirei uma fina no trânsito de outro carro. Senhor, obrigado. Ou quando uma coisa boa nos acontece, glória a Jesus. Que maravilha, estou feliz que deu certo.
Ou uma oração de louvor, quando a gente acorda de manhã, está aquele céu bonito, e a gente fala, que dia lindo, Senhor, obrigado, eu estou bem, nariz não está trancado, a cabeça não está doendo, não estou com dor de cabeça, ó, meu corpo está legal, não estou no hospital, consigo. Isso é uma prece de louvor. Se eu quiser orar, fazer um cântico, cantar um hino, tudo bem, mas eu não preciso fazer aquilo. Isso independe, vai dizer os Espíritos, das preces da manhã, da noite, da hora de dormir, e que muitas vezes a gente faz mais por obrigação do que de fato por um sentimento elevado. Quantas vezes a gente vai, deita para dormir e fala, tem que orar, vai nossa, a gente dorme, né? Quem nunca? Eu direto. Lembro que eu tenho que orar, no outro dia eu não terminei a prece. Entenderam, pessoal? Deus é onipresente. A gente não sabe o que é isso ainda, tá? Mas para a gente entender assim, ó, ele está em todo lugar, em toda parte. Difícil de entender, né? Imagina o sol. Está brilhando aqui, está brilhando lá, está envolvendo tudo. Imagina a atmosfera do nosso planeta envolver tudo. É alguma coisa por aí. Ainda que a gente não saiba ao certo o que ele é. Ele é justo, bom, misericordioso. Sabe de tudo o que está acontecendo na nossa vida. E está trabalhando muito mais do que a gente imagina. Vão dizer os Espíritos, você fica esperando por parte de Deus um milagre, quando Ele te assiste todos os dias, de maneiras tão sutis, que você acha que é fruto do acaso, do cotidiano, uma coincidência, e não, é obra dele, a colocar uma flor no seu caminho, um amigo que você não esperava ver, que traz um abraço, que traz uma palavra legal, uma postagem na rede social que traz ali uma mensagem que, nossa, que eu estava precisando ler hoje, e a gente acha que tudo isso é fruto do acaso. O fato da gente estar aqui, poderia estar em casa, hoje você poderia não ter vindo aqui no centro, não estar aqui pensando, refletindo junto, mas veio. Em tudo isso tem a mão de Deus. Mas é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, gente, fazendo uma recapitulação de tudo que a gente viu, nosso pensamento, a nossa cabeça é uma antena que está emitindo e recebendo ideias a todo tempo. Essas ideias se registram no plano do nosso consciente como pensamentos. Todos eles têm a nossa voz. Parece que é a gente que está pensando, mas não é. Junto dos nossos pensamentos estão misturados os pensamentos dos Espíritos. Então a gente precisa ter atenção para ver o que é um pensamento que eu pensaria e um que eu não pensaria. Quantas vezes a gente está caminhando e surge uma ideia do nada que a gente fala assim, nossa, é verdade? Como eu não pensei nisso? É porque veio de fora, por isso que você não pensou. Está sendo sugerido. Imagina se a gente pudesse viver o tempo inteiro com Deus nos orientando, nos guiando, para que a gente só fizesse coisas boas e só colhesse coisas boas. Lembra? 90% é encrenca, culpa minha. 10% é aquilo que eu realmente preciso passar e que eu só vou compreender a necessidade lá para frente, mas que é para o meu bem ainda. E ainda que, vamos falar assim, desses 10% sejam coisas inevitáveis, eu posso administrar isso com leveza, com tranquilidade, tranquilo. Quantas vezes a gente vê no YouTube, na televisão, no programa do Gugu, do Faustão, que já nem existe mais, aqueles depoimentos, aqueles casos emocionantes de uma pessoa às vezes passando por uma dificuldade muito pior do que a nossa, e ela dá uma entrevista lá com um sorriso no rosto. Não, tá tudo tranquilo, eu só tenho que agradecer. Essa semana eu ainda vi ontem um vídeo de um morador de rua de Nova York. Ele achou um buraco no esgoto. Lembra das tartarugas ninjas? Lembra? Nos anos 90? Eles moravam dentro do esgoto com o mestre Splinter, que era aquele rato. Ele morava dentro do esgoto. Ele achou um pedaço do esgoto, assim, que era um cantinho que foi meio que desativado. Colocou uma tampinha morando ali. E um cinegrafista amador, que faz documentário independente, tem um canal no YouTube, começou a visitar ele alguns dias.
E essa pessoa lá, você vê a palavra dele e fala, nossa, eu estou muito feliz aqui. Aqui ninguém mexe comigo, é o meu cantinho. Ele foi lá, fez um gato no fio de energia que passava do metrô, levou lá para dentro da toca dentro do buraco. Ele achou geladeira no lixo, ele enfiou lá. Ele achou televisão, ele colocou. Tinha um micro-ondas, tinha até um computador. E a palavra dele é assim, não. E ele é uma pessoa bem religiosa. Sempre falava de Deus, lendo a Bíblia. Eu estou muito feliz. Eu tenho tudo que eu preciso. E a gente muitas vezes na dificuldade choramingando. Veja, não é o que a gente passa que define como eu vou me sentir, como é que eu vou estar. É como eu respondo para aquilo. E como eu respondo, em última instância, é uma questão de escolha. Outro dia vi uma frase que me tocou muito, que falava assim: viver é sofrer. A vida é difícil, né? Por mais que a gente faça, se a gente não morrer antes, lá na frente a gente vai pegar uma doença, vai ficar velho, às vezes vai para um asilo, às vezes o filho abandona. É difícil a vida. A gente está de boa, tranquilo, daqui a pouco toca o telefone, alguém que se ama morreu. É complicado viver aqui na Terra. Aí a frase dizia assim, ó: viver é sofrer. E sofrer é uma questão de escolha. É uma questão de preferência. De novo, está meio cheio ou está meio vazio? Conforme você escolher ver a sua situação, vai refletir no seu mundo íntimo. Eu sou um desgraçado, que assim seja. Papai, estou numa peleja, mas olha, vida que segue, Deus me ajuda. Deus te abençoe. E aí a gente vê pessoas que não têm nem metade do que a gente tem, não é nem metade do que a gente é, e elas estão, ó, tranquilas. E a gente muitas vezes ficando careca com as preocupações. Você vê, tá nas nossas mãos. Pensei, a onda caminhou, voltou, eu tenho que estar atento para ler. Outra coisa, a maior parte das encrencas da vida é na nossa conta e é a gente que precisa resolver. Se eu quiser transformar a minha vida, tá comigo. Mas é difícil, beleza? É para você e é para mim e é para todo mundo. O que a gente faz? Ora e pede para Deus aquilo que Ele sempre dá. Coragem para eu fazer o que eu tenho que fazer, ou deixar de fazer o que eu preciso parar de fazer, que eu já sei que me faz mal. Paciência para eu entender que tudo tem a hora certa. Tudo tem a hora certa. Espera. Quando a gente não tem paciência, a gente sofre. E por fim, resignação. Porque às vezes Deus fala assim, ó, essa porta aqui, filha, fechou. O caminho agora é por ali. Confia. O que você está querendo achar aqui, você vai achar muito melhor do lado de lá. Mas é preciso ter confiança. E aí a gente, quando relega o controle para quem tem, a gente abre a mão. E quando a gente abre a mão, a gente recebe, né? Quando você está com a mão fechada, não tem como Deus colocar nada para você. Mas é preciso estar atento. Então oremos. Deus sempre escuta e Deus sempre responde. Mas para ouvir a resposta dele, para fazer a leitura, a gente precisa estar ligado, estar em sintonia, cultivar a oração, cultivar a leitura, cultivar a prática espiritual. Que tudo isso vem a nosso benefício, nosso crescimento. Era o que eu tinha para dividir com vocês nessa noite. Agradeço a presença de cada um de vocês. A gente sai lá de longe, deixa a família, filho, esposa, todo mundo pequenininho ainda. Vem aqui. Quando vocês vêm prestigiar, para mim, isso é um cumprimento, é um abraço. Minha nenê tem 2 aninhos, a Laura também, tem o Raul, tem 6 anos, minha esposa. Eu estou numa semana que está uma palestra atrás da outra. Eu saio de manhã, eles estão dormindo, chego em casa, não dá nem para comer direito ali, e daqui a pouco eu dou tchau de novo, eles me olham assim e falam, aguenta, já está acabando, já eu volto para casa, passo as palestras. Porque as minhas palestras caem todas, põe tudo junto assim. Então eu tenho que dar palestra, eu vou uma semana inteira. Aqui, lá, tá. Então quando eu viajo tudo isso, como disco em estrada, chego aqui e eu vejo vocês estão me prestigiando. Estão prestigiando a vocês mesmos, porque vocês estão cuidando de vocês. Estão parando um pouquinho, para assim como você tirou um tempo para isso, para aquilo, você para um tempo para cuidar do seu interior, do seu espírito. E isso é bom. Em última instância. Obrigado.
Então nós oramos, agradecendo a Deus, a Jesus, que se faz presente aqui nessa noite conosco, né? Ele bem nos prometeu, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Obrigado pelo teu abraço, Mestre, a todos nós, a mim, inclusive, que também preciso ouvir todas essas palavras que o Senhor nos confiou. E agora, Pai, depois de todas essas bênçãos recebidas, é pedir que o Senhor nos dê força, nos dê coragem, paciência e resignação, para que a gente dê conta do recado. Quantas coisas boas temos recebido! O quão mais fácil é a luta para nós do que para outros irmãos que a gente vê todo dia e que a gente não trocaria de cadeira com eles. Que nós saibamos, Senhor, valorizar as oportunidades. Porque muito triste é o aluno que reprova de ano. Muito triste é a gente lá na frente olhar para trás e falar assim: meu Deus, as minhas condições eram ótimas. Hoje é muito mais difícil. E lá atrás eu talvez não aproveitei. Por falta de entendimento, por falta de vontade, por falta de querer. Então que o Senhor nos abençoe muito para que a gente se mexa, para que a gente dê conta do chamamento que é nosso e que não é dos outros, porque nós reconhecemos a sua bondade e a sua presença perene a todo tempo em nossa vida, muito mais do que a gente merece, porque grande é a tua graça, Senhor. Abençoa os nossos lares, nossos familiares, todos aqueles que o nosso pensamento visita nesse momento, Senhor. Muitas vezes passando por dificuldade, por uma situação difícil. Que as vibrações desse espaço possam visitar esses corações e deixar junto deles uma nesga do teu amor que nos visita nesse momento, Senhor. Que essas vibrações, que essa paz cultivadas aqui nesta noite possam ser duradouras e que nós possamos sentir a sua influência por longos dias. Ademais, Pai amado, divino amigo, gratidão da nossa parte, portanto, muita gratidão. Que assim seja. Amigos e amigas, obrigado. Vamos em paz.